Olá, pessoal. Eu vou tratar de um tema muito importante com você hoje e eu vou começar aqui dizendo para você qual foi uma das frases que mais me impressionaram tendo sido ditas por um homem adulto. Uma das frases mais assustadoras que eu já ouvi de um homem adulto. Ele disse assim, numa situação em que ele deveria resolver, que cabia a ele dar a solução, cabia a ele enfrentar. Ele disse: "Eu não quero responsabilidade nenhuma." E disse isso com orgulho. Disse isso com orgulho. Neste vídeo aqui, eu vou lhe mostrar 3 coisas que a mídia não quer que você saiba. Nós veremos os dados reais sobre a crise dos homens, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nós veremos por que o conceito de masculinidade tóxica é uma fraude intelectual. E, por fim, nós iremos saber quem está por trás deste projeto de destruição do homem. Quem está por trás no sentido de qual construção intelectual está por trás do que está acontecendo com a masculinidade no mundo ocidental. Então fica aqui comigo até o final, que o melhor está por vir. Antes da minha opinião, contudo, porque minha opinião você pode até ignorar, mas deixa eu lhe falar dos dados, porque os dados são mais difíceis de ser ignorados. Nos Estados Unidos, isso é um dado, os homens morrem por suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. 4 vezes mais. E onde estão os programas de conscientização para isso? Onde estão as campanhas? O silêncio é absolutamente ensurdecedor. E no Brasil, se você pensar o que acontece lá, a proporção é praticamente a mesma. Segundo os dados do próprio Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS, de 2011 até 2020, 78,7% de todos os suicídios foram de homens. 78,7%. De cada 10 suicídios, praticamente 8 foram de homens. A taxa masculina é, portanto, 3,9 vezes maior do que a feminina. Quase 4-1, igual aos Estados Unidos, como nós acabamos de ver. E você já viu aqui no Brasil alguma campanha sobre isso? Você já viu no Brasil alguém falando sobre isso? Nas universidades americanas, também, para cada 100 mulheres que se formam, formam-se apenas 74 homens. Os meninos estão abandonando a educação e a mídia celebra isso como um progresso. No Brasil, a situação é ainda pior. De acordo com o Censo da Educação Superior 2023 do INEP, as mulheres representam 59,6% de todos os formandos. Traduzindo, como é que se traduz isso? Para cada 100 mulheres que se formam, apenas 68 homens concluem o curso, menos do que acontece nos Estados Unidos. E essa lacuna está crescendo há mais de uma década em absoluto silêncio. E o dado que realmente me impressionou foi outro, foi o seguinte, foi um dado decorrente de uma análise muito importante, uma análise de envergadura, de fôlego, publicada no Human Reproduction Update, analisando 57 mil homens em 53 países. A análise mostrou que a contagem de espermatozoide dos homens ocidentais caiu de 51%, mais de 51% em 45 anos. Quantidade de espermatozoides do homem caiu mais da metade em 45 anos. E isso está acelerando, homens ocidentais. O Brasil tem o seu próprio estudo sobre isso. Os pesquisadores da Unicamp acompanharam quase 10 mil homens ao longo de 27 anos. Isso foi de 1989 a 2016. E encontraram uma queda de 44% na concentração de espermatozoides. A morfologia normal, meus queridos, despencou de 12% para 3,7%. Isso é abaixo do mínimo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Isso não é um problema do hemisfério norte, isso está acontecendo aqui, preste bem atenção. Eu não estou falando de política, eu estou falando de biologia, estou falando de medicina.
E é a biologia, a medicina, a ciência que está gritando que algo está profundamente errado com os homens do Ocidente. E no meio de tudo isso, o que é que a sociedade faz? A sociedade cria um conceito chamado de masculinidade tóxica e passa a ensinar aos meninos que ser homem é um problema. Você consegue ver que isso não se dá por acaso, não é um mero acidente. Amigos, nós estamos diante de um verdadeiro projeto de desmasculinização do Ocidente. Vamos agora entender então essa, deixe-me dizer assim, radiografia do mal. Em 2019, a APA, que é American Psychological Association, que é a Associação Americana de Psicologia, que é a maior autoridade de saúde mental do mundo ocidental, publicou diretrizes oficiais declarando que valores como, você vai ficar boquiaberto, valores como estoicismo, independência e senso de dever dos homens são psicologicamente nocivos. Segundo eles, a masculinidade tradicional é uma doença. Pense comigo. Eles estão dizendo que proteger, prover e liderar são sintomas de um transtorno para o homem. Agora você me responda. Me responda. Imagine dizer que a ação do homem bíblica, inclusive, que é proteger, prover e liderar, passam a ser tomadas essas ações como transtornos. Se não confundamos as coisas. Se um homem agride uma mulher, isso é excesso de masculinidade? Isso é o que estão dizendo. Não, isso é crime, isso é covardia, isso é perversidade. E o criminoso deve ser, claro, preso. O problema é que quando nós chamamos comportamento criminoso de masculinidade, nós não estamos descrevendo a masculinidade. Estamos destruindo o conceito do que é ser homem. E produzindo no lugar, sabe o quê? Uma geração de rapazes que não sabem quem são, que não sabem para que serve e que o resultado disso você já viu. É uma epidemia silenciosa de homens perdidos, deprimidos e suicidas. Excesso de masculinidade genuína, excesso de proteção, excesso de provisão, excesso de liderança, e isso é bom. Como é que isso pode ser o problema do mundo? Excesso de masculinidade é, na realidade, a solução. O negócio chegou a um ponto tão absurdo que há moças cristãs procurando não um marido, mas como se fosse uma amiguinha, procurando um amiguinho, não um marido, mas um amiguinho para ficar de mão dada vendo o dorama e os dois chorando junto. Eu entendo a importância do afeto, ele é essencial, mas eu preciso avisar. Afeto sem coragem não constrói família. As meninas têm que saber disso. Elas têm de procurar, para formar uma família, um homem. Sensibilidade sem força não protege ninguém. O padrão bíblico para o casamento está lá em Efésios 5:25. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o padrão de amor de Cristo pela igreja foi por amor, se entregando por ela. O modelo bíblico para o marido é a cruz, ou seja, ser capaz de morrer por sua esposa. Um homem que usa maquiagem não é capaz de morrer pela esposa. Um homem que não assume a liderança, que não assume a responsabilidade, não vai ser capaz nunca de morrer por sua esposa. Um homem que usa maquiagem vai brigar com a esposa pela maquiagem, vai ficar dividindo a maquiagem. Um homem não consegue, um homem que não é capaz de suportar desconforto para um fim maior, não está pronto para uma aliança que exige sacrifício no transcorrer da vida. Em Provérbios 28:1, nós temos a definição do caráter do homem justo com a imagem que não precisa de nenhum comentário. Olha o que as escrituras dizem. Diz assim, lá em Provérbios, diz: o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é ousado como um leão.
o justo é ousado como um leão. A Bíblia não quer homens ansiosos, homens temerosos. A Bíblia quer homens corajosos. Agora eu vou lhe dizer o que está por trás disso, conforme eu prometi lá no começo. É um pensamento do marxismo ideológico, do comunismo ideológico, de origem ou de fortalecimento desse pensamento em Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o maior estrategista do marxismo cultural do século XX. Ele entendeu algo que os conservadores levaram décadas para perceber. Ele dizia, né, você não precisa ganhar uma guerra militar para destruir uma civilização, basta que você ganhe a guerra cultural. Conquistar as escolas, as universidades, os meios de comunicação, o entretenimento e, se possível, as igrejas. A este intuito maléfico, satânico de destruição da civilização ocidental, ele chamou de longa marcha pelas instituições. O alvo central dessa marcha sempre foi o homem como sacerdote, protetor, líder do lar, porque a equação é simples e brutal. Homens fracos geram famílias fracas geram igrejas fracas geram sociedades fracas. E os números confirmam isso. Crianças criadas sem a presença paterna apresentam taxas dramaticamente maiores de pobreza, abandono escolar e problema de saúde mental. A ausência do pai não é uma estatística, é uma catástrofe na realidade, que se repete em cada geração. Para dominar o Ocidente é preciso primeiro arrancar o homem de sua posição. E olhe, meus amigos, que está funcionando. Mas não haverá de prosperar enquanto tivermos homens que ainda sabem quem são. É isso que precisamos cultivar. Então, o que nós faremos? Aos pais, deixa eu me dizer umas coisas, aos pais e às mães, parem de criar os seus filhos, os seus meninos em bolha. Crie seus meninos para serem homens. A adversidade não avisa quando chega. E se esse menino que está sendo criado não aguentar enfrentar nenhum problema como um sereno, menino, sai do sereno, o menino não enfrenta nenhum obstáculo, não é treinado para nada. O menino que não enfrenta um sereno vai enfrentar o que na vida? Se o menino não sabe enfrentar o menor problema, não é criado enfrentando os obstáculos, desafios, dificuldades, tendo objetivos para alcançar e dificuldades para superar, como é que quando ele crescer ele vai conseguir enfrentar uma demissão, uma rejeição, um luto? Como é que ele vai fazer isso? É por isso que tem jovens aí, adolescentes, que quando tem problema no namoro é o fim do mundo, porque eles não foram criados para enfrentar dificuldades. Crie seu filho de maneira correta, crie seus filhos para a realidade, não para um mundo que não existe. Aos pastores e líderes, permita-me lhes dizer, pare de construir igrejas onde homens são tolerados e comece a construir igreja onde eles são forjados. Igreja não é hospital, meus queridos, igreja é exército. Embora no exército haja hospital, que é o hospital de campanha, para onde os feridos e machucados são encaminhados para serem tratados, cuidados, para ficarem bons e voltarem para o fronte. Muitas vezes, nas palestras e entrevistas de que participo, perguntam-me assim, ao final, dizem assim, o senhor poderia dar um conselho para os jovens? Sempre eu posso. E meu conselho é exatamente o que está no que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 13. E aqui vai meu conselho. Jovens, e esse conselho não é uma sugestão de Paulo, lá na carta é uma verdadeira ordem. Olhe o verbo no imperativo, o modo do verbo. Jovens, o que esse conselho diria? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e sede fortes. Sim, jovens, estejam sempre vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. A geração que vai herdar o futuro não pode ser uma geração que ainda está fugindo da responsabilidade. A história confirma o que a Bíblia já sabia. Homens fortes constroem épocas de prosperidade. Homens fracos destroem o que as gerações levaram séculos para construir.
Nós precisamos urgentemente resgatar a masculinidade cristã genuína, não uma versão bruta e agressiva que a esquerda inventa para nos atacar, mas a versão genuinamente bíblica do homem forte, sábio, o homem que é sacrificial e piedoso. Essa é a versão bíblica do homem. Meus amigos, eu conto com vocês. Se você concorda com tudo que eu falei aqui, se você vê sentido no que eu disse, compartilhe esse vídeo. Mas não vá compartilhar logo agora para todo mundo. Primeiro pense, ore ao Senhor, compartilhe primeiro com aquele jovem específico que você conhece e que está perdido. Compartilhe. Compartilhe, se a sua igreja enfrenta esses problemas, no grupo de jovens. Compartilhe para aquele pai que não sabe mais como criar o filho. Compartilhe com aquele homem que precisa ouvir que ele não é o problema, ele deve ser a solução. Faça isso, meus queridos. E se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e me diga nos comentários qual é a característica mais importante de um homem de verdade. Eu quero ler todas as respostas. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os homens corajosos que ainda restam neste mundo. Um forte abraço e até a próxima. Level 15. Sabe, o ser humano, desde que existe, ele sempre adorou alguém, alguma coisa, sabe? Que seja o absurda lei de misoginia foi aprovada ontem no Senado. Qualquer crítica... Desculpa, você pode parar de esfriar tão alto? Se esfria mais baixo um pouquinho, você tá me atrapalhando. Nossa, amor, você é de CPM? Você está preso. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado. Se você interromper uma mulher, se você falar mais alto com a mulher, se você criticar uma mulher, você agora pode ser preso. A absurda lei de misoginia foi aprovada ontem no Senado. Qualquer crítica que você faça, qualquer debate mais ardoroso, qualquer contestação que você faça a uma mulher poderá ser interpretado como uma ofensa grave, um crime contra todas as mulheres e toda a condição feminina. Gente, existe um conluio contra todos os homens que são considerados todos machistas e estruturais. Diversas mulheres que estão falando, parem de nos matar. Como se houvesse um discurso em uníssono contra a mulher. Eles pinçam casos isolados de mulheres que foram realmente agredidas, violadas, estupradas, e dizem que isso é culpa de um discurso feminicida, de um discurso misógino. Não. As mulheres que são realmente violadas, violentadas, estupradas e mortas é culpa de uma política progressista que deixa esses violentadores de mulheres soltos com progressões de pena, saidinhas, indultos de Natal e outras comutações de pena que deixam criminosos contra mulheres à solta. Não tem nada a ver. A maioria gigantesca dos homens absolutamente ama as mulheres, tem complacência em relação às mulheres. Só que esse tipo de lei vai criar uma cisão total. Ninguém vai querer contratar uma mulher, ninguém vai querer conversar com a mulher e ninguém, eventualmente, daqui a pouco vai querer se aproximar de um flerte com a mulher, porque a mulher, se ela quiser destruir, arruinar, arrebentar com a vida de um homem, ela vai conseguir exatamente por uma lei de misoginia. Um tom mais alto, uma crítica acerba, uma ofensa que seja, vai ser interpretado como se fosse um crime de racismo. Você que critica uma mulher, você que debate com a mulher, poderá ter uma pena igual a de um estuprador. É nesse nível que opera a lei absurda do Brasil. A culpa pelos feminicídios são de leis progressistas. Essas leis progressistas como essa, da misoginia, que não adianta nada para proteger as verdadeiras mulheres violadas e vão dar aso a mulheres sem caráter que possam arruinar a vida de homens e vão causar uma cisão social permanente entre homens e mulheres, uma guerra permanente de mulheres que eventualmente possam massacrar os homens por quaisquer críticas, piadas, contestações ou debates. A lei da misoginia, na verdade, é uma lei de misandria. Misandria é a atitude contra homens, para arruinar, destruir e encarcerar todos os homens. Depois vocês não reclamem que homens não se aproximam de mulheres, que os homens são bananas, que os homens são medrosos. Vocês, mulheres que estão apoiando essa porcaria, vocês estão afastando toda sorte de contato real, afetivo, social, amistoso e de debate como mulher. Ontem o Senado passou o PL da misoginia e eu juro que eu não entendi. Toda lei que entra no campo subjetivo, gente, carrega um risco. O de não punir o comportamento, mas regular a fala, que é o que está por trás, né, desse PL. E isso, em qualquer democracia, exige um cuidado extremo, porque quando você não define com precisão o que é crime, você transfere esse poder de definição para quem interpreta. E aí,
o problema deixa de ser jurídico e passa a ser político. E é o que vai acontecer. E tem um ponto, gente, que sinceramente eu não entendi. Parlamentares que eu respeito, como o senador Eduardo Girão, que eu adoro, né, votaram a favor. O Flávio Bolsonaro votou a favor. E eu digo isso com franqueza. Eu não consegui enxergar a coerência deles com a defesa histórica da liberdade de expressão. Não, sinceramente. Porque, no fim, a questão é simples. Ou a gente pune condutas objetivas ou abre espaços para interpretações. E quando o Estado começa a arbitrar o que pode ou não pode ser dito, a linha entre proteção e controle fica perigosamente tênue. E é isso que o Senado fez. Parabéns, senadores. Here's the reality. Your college degree took 4 years and $100,000. AI skills, 28 days and $20. Guess which one your boss cares about more in 2026? Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 42 and I just got AI certified in less than a month. E é isso que o Senado fez. Parabéns, senadores. Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Porque, sinceramente, é desanimador. Eu vou te explicar o porquê. Senado aprova o projeto que equipara misoginia ao racismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é misoginia e o que é isso que pode te dar 2 a 5 anos de cadeia e multa. Vamos, portanto, ouvir as especialistas. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher tá ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Mais uma definição agora da Globo para poder você entender o que é misoginia. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Ou seja, perguntar para uma mulher se ela está de TPM, duvidar, questionar, tirar a voz dela num debate, vai ser considerado agora crime segundo o Senado Federal. Mas, Nicolas, você então tá fazendo esse vídeo porque você quer ter o direito de praticar misoginia? Você não quer ser preso? É só você não cometer misoginia. Simples. Essa lei que foi aprovada no Senado nunca tratou a respeito de agressão, de homicídio contra mulheres. Até mesmo porque todos esses casos já têm punição. Você agredir uma mulher, se você matar uma mulher, se você assediar uma mulher, já tem pena pra isso, amigo. E diferentemente da esquerda, eu votei para poder aumentar apenas para crimes hediondos. Agora, a misoginia que eles conceituaram aí, a misoginia que você viu agora aí. De não poder perguntar para uma mulher se ela tá nervosa porque ela tá de TPM. Então assim, não subestima a nossa inteligência não, porque quem ver esse vídeo aqui até o final vai entender o que eu tô falando e jamais vai ficar do lado da esquerda. Vai por mim. Ou seja, na prática, o que eles estão realmente querendo com essa criminalização da misoginia não é uma ação concreta contra, por exemplo, estupradores, contra criminosos, contra homens que batem em mulher, contra homens que cometem latrocínio, contra abuso sexual, não. É um instrumento de lei extremamente subjetivo para poder realmente silenciar as outras pessoas, inclusive mulheres. Ou vocês não lembram de quando a Erika Hilton, que é um homem biológico, estava na comissão da mulher xingando uma outra mulher, só que pode, né? Porque ela era uma mulher de direita. Você não tem ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. E aí, como é que fica a situação agora? Agora não basta você só duvidar, discordar, perguntar se está de TPM que você vai preso. Agora, se você fizer isso com um homem biológico, que é um trans, você também vai preso? Hoje no Brasil você não consegue debater a definição do que é uma mulher sem sofrer o risco de ir para a cadeia e ser processado. Você acha mesmo que eles estão preocupados com as mulheres ou preocupados em controlar o que pode ou não ser dito? Inclusive, a Erika Hilton, mesmo do vídeo, chamou as mulheres de imbecis. E aí uma ONG feminista foi e processou ela. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Quando, tipo, uma mulher processa um trans ou uma mulher processa uma mulher. Então, para de ser enganado, porque a lei que foi aprovada ontem no Senado não tem nada a ver com proteção às mulheres, nada a ver. Até mesmo porque você não vai ver nenhum pior de ataque contra esse cara aqui, ó.
Só assisti meio tempo porque era muita mulher, diz Lula, sobre ver Copa Feminina com ministras. Nenhum pio de quando esse cara falou isso aqui. Tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. E quando ele fala também que escolheu mulher bonita para diminuir distância com o Congresso, a Globo vem e dá essa passada de pano aqui. O presidente Lula, vez ou outra, ou em muitas situações, escorrega em estereótipos sexistas, em referências de objetificação das mulheres, e foi o caso com a ministra Gleisi Hoffmann hoje. Mas pensa comigo por um segundo. O que aconteceria se eu ou qualquer outra pessoa de direita falasse as mesmas frases que o Lula falou agora? Aí seria misoginia, aí seria crime, tem que ir pra cadeia. Aí não seria uma simples escorregada, seria um criminoso. Não vou nem entrar aqui no ponto de que celebridades, artistas, principalmente de esquerda, objetificam, desvalorizam, colocam a mulher como um objeto sexual, sensualizado, de forma inclusive precoce, nas letras das suas músicas, nos clipes, rebaixando a mulher a praticamente um objeto sexual. E que na minha visão isso daí contribui e muito para que os homens, de forma errada, vejam as mulheres meramente como um objeto. Quem contribui mais para ver a mulher como um objeto? Uma música que fala senta, rola, deita, dá pirueta e enfim. Ou, por exemplo, o tal do maldoso cristianismo na mente deles, né? Que diz que o homem literalmente deve morrer para a sua esposa. Aí adivinha, qual dos dois lados que a esquerda bate? Na igreja ou nas músicas pornográficas que desvalorizam as mulheres? Aí você faz aí o seu chute. Enquanto nos últimos 10 anos o Brasil tem o maior número de mulheres assassinadas. What's the fastest way to go viral right now? Dancing? Doing something crazy? Posting 3 times? Nos últimos 10 anos o Brasil tem o maior número de mulheres assassinadas. A preocupação da Janja em falar em misoginia é essa. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. A misoginia dela é porque ela não tem um gabinete para ela trabalhar. E como assim uma mulher comete misoginia contra outra mulher? O que vai acontecer nesse caso? O homem que estiver mais próximo vai pra cadeia? Que hospício. Mas calma, piora. Foi bonita a festa, pá, mas teve misoginia, sim senhor. Como assim? O que o pessoal do Botafogo fez de misoginia, de crime? O que aconteceu, Nicolas? Os jogadores também cantaram no Monumental. O galo virou galinha, numa provocação. Enquanto a esquerda fica iludindo as mulheres, dizendo que isso aqui é o que você tem que focar contra a misoginia, tá acontecendo isso aqui, ó. Justiça solta acusado de estrupar e matar uma jovem em Ubatuba. Polícia do Rio procura 4 suspeitos de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. O jovem de 22 anos é torturado e morto após recusar a sair com o traficante. A esquerda vai lá e vota contra o aumento de pena para esses crimes. Menina de 10 anos é estuprada e morta a facadas por adolescente amigo do irmão. A esquerda vai lá e vota contra a castração química para pedófilos. O PSOL inteiro e todas as mulheres do PSOL votaram contra a proposta. E não somente isso, foram contrários ao cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais e até hoje o Lula não criou esse cadastro. Percebe que, na verdade, não tem ação concreta nenhuma para poder defender a mulher de fato? Bater criminosos, estupradores, pedófilos, bandidos que roubam e matam uma mulher para poder pegar o celular dela. É se apodrecer na cadeia. Afastar esses vagabundos da sociedade que, de fato, vai impedir com que outros crimes aconteçam dessa forma com outras mulheres. Mas não, o importante mesmo é impedir que o homem pergunta se a mulher tá de TPM ou não. Vi alguém da esquerda revoltado com essa moça aqui, cozinheira, que se recusou a envenenar PMs, e aí os faccionados do Comando Vermelho foram lá e mataram ela? Ou essa menina de 10 anos que estava indo pra festa de aniversário foi morta também por um faccionado? Na hora que tem a oportunidade de enrijecer a lei para poder punir esses criminosos, aí não. Lula descarta classificar PCC e CV como terrorista. Não pode. Enquanto isso, um monte de menina, de mulher sofrendo na mão desses criminosos. Mas quem tem que estar na cadeia mesmo, é a revolta e as reportagens e tudo, é do jogador do Bragantino que falou: Federação Paulista tem que olhar jogos desse tamanho e não colocar uma mulher pra apitar. O que ele falou foi errado? Claro, pelo amor de Deus, que fala infeliz. Não é porque ela é mulher que ela é incompetente, não. Pelo contrário. Muita mulher competente, assim como tem muito homem também que é muito incompetente sendo juiz. Agora, pô, imagina o cara pegar 2 a 5 anos de cadeia por essa fala, enquanto o cara que matou uma médica da Marinha dentro do hospital com uma bala perdida vai ficar solto. Cara, ela foi a vítima de número 105 só na região metropolitana do Rio de Janeiro. Combater esses criminosos para poder salvar a vida de mulheres? Não. O importante é se indignar quando a Janja vai lá e fala com o Xi Jinping para poder tirar o TikTok no Brasil, e aí ela vai e fala que isso é misoginia. Isso sim é importante para as mulheres.
Vamos reduzir a maioridade penal, esquerda, para que a gente consiga combater esses menores que estão matando não somente mulheres, né, mas também homens, crianças, adolescentes, idosos. Aí não. Aí eles trabalham para poder barrar a redução da maioridade penal, deixando em 18. Enquanto isso, né, o adolescente aqui que pode fazer tudo, mata a família, é transferido e diz que faria tudo de novo. Cheio de menor roubando, matando, estuprando, e a prioridade, né, do Senado Federal é aprovar mais uma lei ineficaz que não vai ajudar a proteger as mulheres. E prova disso é que a base dessas ideias tem feito com que a gente não tenha alcançado nenhum resultado concreto na proteção às mulheres. O Brasil tem o maior número de estupros dos últimos 5 anos. Aí tá o resultado, ó, de muito discurso e pouca ação concreta. Esse aqui, ó, é o vice-presidente do Brasil, ó, Geraldo Alckmin. Sabe quem é essa galerinha gente boa aqui? Pois é, todos líderes radicais, extremistas de organizações criminosas lá fora. Esse aqui, por exemplo, foi líder do Hamas até 2024. Hamas mutilou e estrupou mulheres antes e depois de mortas. Todos esses daqui são financiados ou apoiados pelo Irã. Agora, recentemente, jovens estavam sendo mortas nas manifestações por liberdade e contra simplesmente o véu no Irã. Execução de mulheres no Irã bate recorde em 2024. Mas isso aqui não vai gerar revolta na Janja, nas feministas, nas deputadas do PSOL, nas jornalistas militantes. Não, isso aqui é menos perigoso do que o mansplaining. Lembra? Fala, se o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Em nenhum momento eu vou tentar jogar o feminismo. Interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Eu, como deputado federal, eu vou lutar para que na Câmara agora a gente consiga derrubar esse projeto. Mas, amigo, se não for derrubado, se prepare porque isso aqui vai ser rotineiro. E o pior, fica caladinho, senão você pode ir pra cadeia. Tem ideia do quanto que isso é ruim, inclusive para as mulheres? Vai ser praticamente evitada, pô. Quem vai querer contratar a mulher pra dentro do mercado de trabalho agora? Se você dá um bom dia ou algo do tipo, já era. Cadeia. A quantidade de falsa acusação, a quantidade de mulheres como essa daqui, que simplesmente não aguentam um debate, vai chamar você de misógino. E aí você vai ter que aguentar calado, senão você vai ser preso. Não precisa acreditar em mim não, cara. Espera aí essa lei passar aí, que você vai ver a quantidade de manchetes que vai ter disso. Ou vocês não lembram do caso, né, do Johnny Depp, ator muito famoso, que foi, assim, cancelado por conta da ex-mulher dele e agora foi inocentado dessas acusações. Você lembra o que foi pego da ex-esposa dele falando dele? Vá e diga ao mundo, Johnny, eu, um homem, sou vítima de violência doméstica. E veja quantas pessoas irão acreditar ou ficar ao seu lado. Esses casos aqui acontecem. Ignorar que eles acontecem é uma falta de caráter seu. Porque no fim das contas, a mulher jamais pode sofrer uma injustiça. Mas o homem também não. Ou seja, se ele, que é um ator famoso, gastou dinheiro com advogado, foi cancelado e fez isso aqui pra poder provar a inocência dele, imagina o que vai acontecer com outros caras que não tem essa estrutura. Lembrem-se que eu tive que usar uma caramba de uma peruca pra poder denunciar o que estava acontecendo. E depois de 3 anos, tudo o que eu falei foi confirmado. Isso que a esquerda faz é tão cruel, cara, de não colocar a devida prioridade pro país, que o Nordeste, cara, teve o maior número de homicídios de mulheres em 2024. E quem o Nordeste está acreditando desde as eleições de 2002 até agora? No PT, cara. Então percebe que o problema não é a esquerda querer te enganar, é você deixar ser enganado. Porque, sinceramente, enganar você uma vez, tá, passa. Mas enganar você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Pô, meu irmão, aí o problema não tá com o PT, o problema tá com você. É igual o que tá acontecendo agora, né? Mas com outros personagens. Now, I'm no singer, but with Suno, we can turn this vocal into any... 6 vezes? Pô, meu irmão, aí o problema não tá com o PT, o problema tá com você. É igual o que tá acontecendo agora, né? Mas com outros personagens. Nós jamais podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. Com liberdade para insultos, para liberdade para o discurso de ódio, para o racismo, para a misoginia. Que fica com essa fala mansa aqui em democracia, né, em defesa da democracia, das mulheres, mas que não passa de discurso, porque na hora de tomar uma ação concreta e não condenar uma mulher, uma mãe, a 14 anos de cadeia por ter usado um batom para poder escrever numa estátua, e nisso daqui a proteção à mulher simplesmente desaparece. Porque afinal de contas, né, uma mãe conservadora, de direita... Enfim, aí não pode ter a proteção da tal misoginia. Seria pior, hein? Alguém perguntar pra ela se ela tá nervosa por causa da TPM ou condenar ela a 14 anos de cadeia e impedir ela de conviver em família. O que será, hein? Que é pior. Então, pessoal, pouca gente vai ter a coragem, né, de dar a cara a tapa, de poder falar a verdade sobre um projeto que não tem nada a ver sobre violência física contra a mulher. Mas sim, como provado aqui de A até Z, de que se trata de um projeto que, na verdade, não protege em nada as mulheres, pelo contrário. É só uma fumaça
para poder esconder os verdadeiros problemas do nosso país contra as mulheres. Confesso que estou extremamente decepcionado com o nosso Senado, afinal de contas ninguém se opôs a isso e viu o real perigo do que estava acontecendo. Ou seja, só mostra que muitos, inclusive da própria direita, estão ainda num berço infantil da guerra cultural. Não tem justificativa para poder não ter batalhado contra esse projeto. Isso aqui é uma arma muito poderosa e perigosa na mão de pessoas mal intencionadas. E eu não tenho dúvidas que se isso aqui passar na Câmara, a gente vai ter muitas vidas destruídas. E eu continuo fazendo esses vídeos aqui porque eu realmente acredito que as pessoas e os brasileiros, né, possam raciocinar, possam ter uma profundidade maior nos temas, que mesmo que seja sensível, de ter a liberdade de debater, dialogar, de se posicionar, sem ficar com medinho de ser cancelado. Acha que eu vou me sucumbir à pressão de coletivo, à pressão das pessoas, de internet, porque a gente tá querendo me rotular de misógino, gente que daqui a pouco vai querer dizer que eu sou a favor de agredir mulheres e desrespeitar mulheres. Essas pessoas já falariam essa mentira independentemente do meu vídeo. Então o que resta pra mim, não somente como deputado federal, que eu sou pago realmente pra poder representar as pessoas, é de falar a verdade, meu amigo, custe o que custar. Eu estou sentindo, e por mais que eu não queria, de que logo ali na frente eu vou fazer um vídeo dizendo eu avisei. É muito importante. A gente segue então falando aqui sobre essa questão da misoginia. Tivemos um ringue bom no sofá.